Voltando aqui, rebobinando para falar do senhor Gonê e da decisão do Mendonça, como você vê ali o Ineg, Eduardo Ineg lá reclamando na Bandeirantes, Mendonça diverge e diz lamentar a posição da PGR sobre prisão do Paquito. Aqui tem um negócio que vale a pena comentar pra vocês, é que sem querer ser arrogante, eu acho que dificilmente você vai acabar encontrando no dia de hoje um convite tão completo sobre o que aconteceu como esse. Por quê? Uma coisa que eu fui notando é não teve nenhum veículo que conseguiu trazer todas as informações. Vocês vão ver que a partir daqui agora eu vou precisar recorrer a mais de um veículo pra contar pedaços de uma história, porque saem as coisas do Dom Pedro III no Metrópolis, aí depois são as coisas extras do Dom Pedro III na Folha, aí depois são as coisas em outro veículo, aí depois sai do Ciro Nogueira na Globo, do Ciro Nogueira disso, do Ciro Nogueira do Estadão e o Ciro Nogueira do Metrópolis. Aí tu vai, porque cada um pegou, parece que um pedaço da história. Parece que foram vazando pedaços para jornalistas diferentes. Aí, essa questão do Gonê, por exemplo, o Poder 360, ele fez uma matéria longa onde ele entra nas questões que o Sicário teria feito, no caso lá da empregada do pai, coloca algumas críticas centrais que o Mendonça fez, mas não trouxe outras, que a Globo fez, que aponta uma questão envolvendo tempo e perda de prazos da PGR. Aí tá ali, né? O parecer da PGR, no entanto, disse não haver indicadores de perigo iminente que indicassem a necessidade de uma intervenção com medidas cautelares contra o grupo. A PGR, comandada por Gonê, declarou que não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los. Mendonça rebateu a tese em sua decisão ao declarar que lamenta a posição da PGR. Para Mendonça, havia indícios robustos de crime contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas. O ministro também cita os indicativos de ter havido acesso indevido aos sistemas sigilosos da PF, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Aí, Globo, né, no caso Valor Econômico, é do Grupo Globo, traz informação extra. Bronca de Mendonça sob atraso em parecer de operação que prendeu o Paquito causa estranhamento na PGR, que é o quê? O Mendonça, ele disse que concedeu a PGR na sexta-feira 72 horas para manifestação, que encerraria na segunda-feira, 8h27 da noite. Aí o que aconteceu? O Gonê, a manifestação do Gonê só chegou na terça-feira. Então, até o prazo para pedir, para ter mais prazo, não foi respeitado. O Gonê chegasse, não, na segunda-feira, falou, Mendonça, eu não vou conseguir a tempo, me dá mais um dia. Não, deixou o prazo vencer para pedir no dia seguinte. Aí veio o Caio Junqueira. Começa as polêmicas. Ligação entre Gonê e Dom Pedro III é obstáculo, dizem investigadores. Investigadores com que a CNN conversou nesta quarta apontam que a amizade entre Gonê e Dom Pedro III é hoje um dos principais obstáculos para que o caso Master avance. Aqui tem uma coisinha que eu quero falar sobre o tempo. Os 3 dias que não foi suficiente pro Gonê, mas eu tenho quase certeza que o Caio Junqueira tá falando aqui. Teria sido nesse contexto que o próprio relator, o Mendonça, lamentou a posição de Gonê contrária à prisão do Paquito, efetuada pela polícia hoje, aspas, lamenta-se que a PGR diga que não se entrevê no pedido nem no encaminhamento dos autos a indicação de perigo iminente e imediato que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito, escreve o Mendonça. Na sequência, Mendonça colocou os pontos que entende tecnicamente contrários à posição de Gonê, como as evidências dos ilícitos fartamente reveladas na representação da PF, a concreta possibilidade de se prevenirem possíveis contas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas e os indicativos de ter havido acesso indevido a sistemas sigilosos da PF, do próprio Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Investigadores apontam que foi pelo menos a terceira vez que Gonê se posicionou contra o avanço das investigações. Ele já arquivou o pedido sobre a esposa de Dom Pedro III para dar um bizu, né, no contrato de quase 130 milhões. Gonê também rejeitou os pedidos de suspeição do Toffoli para julgar o caso do Master formulados pela oposição, após vir à tona a relação do ministro com o banqueiro e o resort da sua família. Para os investigadores, o que move as condutas de Gonê no caso Master é principalmente uma amizade que ele criou, né, entre ele e Dom Pedro III, com quem desenvolveu relação próxima nos últimos anos, especialmente na condução do inquérito da trama golpista. O receio é que a postura seja mantida daqui em diante, já que é Procurador-Geral da República o titular de eventual ação penal contra ministros do Supremo. Interlocutores de Gonê disseram à CNN que sua atuação no caso é técnica e sua manifestação da operação de hoje, né, foi nesse sentido. Aqui o Caio Junqueira não falou sobre isso, e aqui já começa até as tretas, mas é o seguinte, vai ter alguma coisa da crítica da imprensa que o senhor Paulo Gonê, na hora que ele tem que se pronunciar sobre Bolsonaro, se lembra de Bolsonaro na vigília? Ave Maria, não é um dia pra meter Bolsonaro na cadeia, ó, estala o dedo e ele não dorme no ponto. As decisões são na velocidade da luz. Agora, nesse caso, 3 dias não foram suficientes. Mas nas decisões contra Bolsonaro, contra a trama golpista, 8 de janeiro, Paulo Gonê trabalha na velocidade da luz. E não descumpre prazo não, viu?
Vá lá descumprir o prazo de Dom Pedro III pra ver. Vá, faça aí. Ah, o bicho vai pegar. Aí começa, né, as coisas esquentarem no final da noite de ontem. O que foi que aconteceu e que ficou claro pra mim, aí conforme você viu nas matérias. Juntou toda a confusão de ontem. Com o Mendonça tirando o sigilo da decisão dele. Informações que foram saindo. Com as informações obtidas pela CPMI do INSS. Lembra que o Mendonça mandou devolver os dados? Depois disso, eu acho que a Polícia Federal pegou o bonde e começou a vazar algumas coisas na imprensa, porque agora fica difícil saber se as informações estariam vindo da CPMI do INSS ou se estão vindo da Polícia Federal. A matéria do Dória dá a entender que veio da PF. Essa aqui e outras coisas dá a entender que veio da CPMI do INSS. Aí é quem vai ter que ver os pedaços. A turma do Metrópolis, que foi quem primeiro falou sobre isso, Tasso Lohan, tá ali, exclusivo. Realmente, o primeiro a publicar sobre isso, e depois os outros jornais foram atrás. Em mensagem, Paquito relata encontro com o homem mais poderoso do Brasil. Em mensagens interceptadas pela PF e obtidas pela Coluna. Aí eu fiquei nessa, né, mãe? Quando obteve isso como? Foi a polícia que deu? O Paquito, dono do Master, afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. A conversa interceptada ocorreu entre Paquito e sua então noiva, Marta Graef, em abril de 2025. A Coluna procurou o ministro para confirmar se o encontro realmente aconteceu. E até agora a Coluna não tem resposta. Uma das menções a Alexandre Moraes ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Paquito encaminha a seguinte mensagem: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa." Em seguida, Marta fala: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Paquito então responde: "Ele tá passando feriado." A segunda menção ocorre 10 dias depois. Paquito afirma às 22h48 do dia 29 de abril, a então noiva aqui: "Tô aqui nossa casa", e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" E o Paquito responde: "Alexandre Moraes." "Morri?" prossegue Marta. "Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais alto, tá muito mais astral." E o Paquito completa: "Sim, falou que é bem melhor. E ele adorava o apartamento." Por fim, a então noiva brinca: "Ai, falou pra te agradar, que vergonha, tava de pijama, né?" Ligou pra falar com a mulher de vídeo, mostrar as visitas, e a mulher falando da videochamada de pijama. Eita, rapaz. Aí veio a Folha, já depois, agora já é hoje, dia 5, madrugada, vocês dormindo, 00h50. Paquito relatou encontro com Dom Pedro III em troca de mensagens com a namorada. A Folha deixa claro de onde vem as informações. Foi vazamento por conta da CPMI do INSS. E agora faz o sentido, porque Toffoli mandou ficar na mão do Batoré. Os trechos constam em documento obtido pela CPI mista do INSS. Aí, a Folha traz informação nova. Há também outras menções durante a conversa entre os dois, mas não está clara a identidade da pessoa a que o Paquito se refere. Veja só. Olha quem começa a aparecer. O amigo de vocês. O dono do Baster também escreveu em 20 de março que Hugo e Ciro haviam chegado, sem detalhar o local, para falar com Alexandre. Hugo e Ciro. Aí diz a Folha, né? Uma possível menção. Possível, né? Hugo Mota e possivelmente Ciro Nogueira. Mas tem tanto Hugo, tanto Ciro. Às vezes é Hugo da Silva e Ciro de Souza. Sei lá quem é. E Alexandre Guzmão. Não é ninguém não, gente. Aí tá ali, ó. Lê o diálogo abaixo. A Marta diz, ó: "Você está com gente aí, Paquito? Ou você está me ignorando de propósito?" Eita, mulher ciumenta. Aí o Paquito diz: "Eu estou sim. Acabou de chegar Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre. Não vai demorar não. Mas se você for dormir, eu saio e te chamo." "Não, não precisa não, amor. Quando acabar, se eu tiver acordado, a gente se fala." "Ok." Ainda uma troca de mensagem de 3 de abril, que cita a esposa de Dom Pedro III. Aqui é polêmico também, viu? A namorada do Paquito diz que tá valendo o negócio da mulher do ministro. E o ex-banqueiro pede pra não ler essas coisas. Pode ler. Isso não é proibido. Tá bom. Não vou ler mais, amor. Eu só fui ver agora porque eu estou perdida, sem saber o que tá acontecendo.